Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa de fraternidade, aqueles que estão aqui presentes e os que nos assistem online. Para começar nossos trabalhos, teve uma mudança de logística aqui. A dona a Salete está com problema de vista e eu vou fazer a leitura preparatória. Depois ela vai fazer a prece inicial. Do livro Pão Nosso, pelo Chico Xavier, pelo espírito de Manu, irmão. O Senhor dá sempre. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dávidas aos vossos filhos, quando mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que não lhe pedirem? Jesus, Lucas, versículo 11, 3. Um pai terrestre, não obstante o carinho cego com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dávidas proveitosas. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciar-nos em entendimento. Lembremos-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Defende a flor com os espinhos, protege a plantação útil com adubos desagradáveis, sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim também, nos círculos das lutas planetárias, acontecimentos que não parecem desastrosos à atividade particular representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Roga, pois, ao Senhor a benção da luz divina para que teu coração e para que tua inteligência, a fim de que te não percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum, por meio de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante, a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador, silencioso, e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma, por intermédio do espinho, da desilusão e do amargoso elixir do sofrimento. Vamos fechar os nossos olhos, fazer uma respiração profunda. Vamos acalmar o nosso coração, nossa mente e vamos fazer uma prece, pedindo a Deus, a Jesus, permissão para mais uma tarde de trabalho nesta casa de luz, Senhor. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez, reunidos em Teu nome, para mais uma tarde de trabalho de amor. Pedimos a vossa presença, a presença da espiritualidade de luz,
que venham nos preparar para receber os ensinamentos que serão nos passados essa tarde, através da palestra, através dos atendimentos, por muito aprendemos com os atendimentos, e que estejamos preparados, Senhor. Prepara-nos aqueles que buscam, prepara-nos os trabalhadores desta casa, que possamos entregar, Senhor, em teu nome, o que aqui viemos buscar, o que aqui vieram também os outros buscar. Ilumine nossas mentes e nossos corações, protege-nos para os trabalhos de hoje. Pedimos também o apoio da espiritualidade para a nossa palestrante, nossa irmã Lijamara, que ela seja intuída na palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Lazarete. Bom, hoje temos aqui a nossa querida amiga Lígia Amado, que nos vai trazer um tema muito pertinente sobre a felicidade e infelicidade relativa. Fica à vontade, tá, Lígia Amado? Boa tarde a todos mais uma vez. É com grande alegria e prazer que eu estou aqui mais uma vez nesse momento para trazer as orientações de Jesus, da espiritualidade, da doutrina espírita, né? Para a gente refletir e transformar. Porque para a gente fazer é preciso entender. E nesse processo de entendimento, a minha palestra de hoje seria um outro tema. Cadê a Fátima? Fátima aí não, né? Aí, nós tivemos uma mensagem lá na sala de assistência espiritual do Dr. Fritz, que inclusive nesse dia eu nem vim, mas aí a gente grava, alguém passou, não lembro bem quem foi, colocou no grupo, e eu fui ouvir. E era o Dr. Fritz falando sobre alegria. Eu ouvi e fiquei alegre, satisfeita, e me deu uma vontade assim, que eu falei sobre esse tema, não esse, mas sobre liberdade e felicidade, tanto é que a Fátima confundiu. Ela falou, mas você não fez recentemente? Eu falei, tá, mas eu vou falar outra coisa e já estou remodelando toda a palestra, porque toda vez que eu vou repetir a palestra, muda tudo. O que eu vou compreendendo mais profundamente, eu vou transformando. Aí, eu já tinha essa palestra pronta, mas eu fiz muita coisa, eu mudei aqui. E em cima, eu quis falar em cima desta orientação, desse ensinamento de Dr. Fritz sobre a felicidade. E eu agradeci profundamente esse tema, porque ter trazido para nós, porque esse sentimento é um sentimento, ele falando sobre alegria, é um sentimento que a gente, no emaranhado, nas dificuldades da vida, nos desafios da vida, a gente se perde e esquece de potencializar a alegria. E aí eu trouxe alguns tópicos da fala dele, que é de 20, dá uns 20 minutos, mais ou menos, por aí, mas aí eu peguei alguns tópicos interessantes para trazer para a gente começar a analisar e refletir e aprender. E aí alguns os tópicos que eu coloquei, que eu achei bem interessante, que fala sobre... Deixa eu colocar aqui na minha frente, para não ficar muito de lado. Deixa eu ler aqui. Que ele começa falando que esse sentimento de alegria, que todos nós, sem exceção, podemos sentir. Isso é óbvio. Mas muitos, aí que entra a importância da nossa reflexão, muitos de nós não valorizam, acham como se fosse um simples sentimento momentâneo, que não é. E a gente vai ver por quê. Acham como um simples sentimento devido a uma situação sem grande importância,
devido a uma outra situação. Ou seja, a gente vem aquela alegria passageira, a gente não dá importância, sente, vai, depois volta as dificuldades, as sombras, né? Tudo de novo. A gente não perdura com aquela alegria. Continua ele. Mas quando ele surge como resultado, é devido a muitas situações e ações internas de quem a sente. Quem sente alegria, o que a gente consegue? Equilíbrio interno e a alegria se manifesta. Sinal que está no caminho certo. Sinal que está obtendo seus objetivos que tanto procura. A alegria aqui e outra lá, assim vai melhorando cada vez mais, se equilibrando cada vez mais, até que se torna uma característica da própria pessoa. Então, à medida que a gente vai perdurando, né, aprendendo a sentir e a manifestar essa alegria interior, isso vai ficando mais intenso, né? A gente vai tendo mais equilíbrio, mais liberdade. Quando vive turbulências, obstáculos, os percalços da vida, essa alegria o ajudará a compreender, aceitar e superar. Ponto. Daí a gente está percebendo, sob a orientação do Dr. Fritz e muitos outros, né, que a gente vai ver daqui para frente, como é importante a gente, né, trabalhar esse sentimento de alegria e interiorizar ao longo da nossa caminhada. Continua o Dr. Fritz. Se é mais fácil ser alegre do que ser feliz, ser alegre do que ser feliz. Por que ficar se empenhando em buscar a felicidade se a alegria é mais acessível? A gente já parou a pensar profundamente sobre isso? Não. Acredito que alguns, a maioria de nós, não é? Então, é a alegria, né, da gente do que ficar buscando. A gente quer buscar felicidade, a gente quer feliz, 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 fica correndo atrás das dificuldades, por isso o nosso tema, né? Felicidade e infelicidade são relativas. Continua, doutor Fritz. De pequenos a grandes, a alegria está sempre passível de acontecer. Procurem sempre a alegria em suas vidas. Uma frase interessante para a gente começar a analisar essa orientação importante da espiritualidade aqui da casa, a qual a gente vem buscar ajuda, vem buscar, né, aqui nesta casa, equilíbrio, e a casa tem também essa orientação manifestada através, né, de médios que vem aqui, da orientação do Dr. Fritz e sua equipe de Bezerra de Menezes, que é importante, eu achei importante a gente dar valorizar esse sentimento para a gente ficar saudável, porque a gente vai ver a importância da alegria. Então, esta é a orientação que foi passada no dia 31/5/2025 para a gente, aonde eu fui realmente buscar esse tema aí, que aí a gente agora vai continuar a desenvolver. O que é felicidade? A felicidade é um hábito mental. Olha só, a felicidade é um hábito mental. O que o Dr. Fritz falou? Que à medida da alegria que a gente vai internalizando e vai potencializando, vai criando hábitos positivo e vibrante, pelo qual sentimos satisfação com nós mesmos e com o mundo à nossa volta. Podemos aprender a ser felizes, pois a felicidade é um estado cultivado à medida que amadurecemos emocionalmente. A inteligência emocional, como a inteligência espiritual, como a inteligência intelectual, são recursos psíquicos mentais, a qual a gente vai potencializando à medida que a gente vai amadurecendo
emocionalmente, espiritualmente, né? Em todos os aspectos da vida. Então, esse processo é um amadurecimento emocional, que a gente pode percorrer um caminho mais rápido ou menos rápido, claro, de acordo com cada indivíduo. Cada um vai fazer esse caminhar de uma forma diferenciada nesse recurso de ser feliz, que é uma caminhada bem interessante. Então, fazer laicar é difícil, por isso que eu gosto do computador, André. Aí nós fomos lá no livro dos Espíritos, que tem uma pergunta, 920. O homem pode gozar na terra uma felicidade completa? Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas dele, de nós, depende abrandar os seus males e ser tão feliz quando pode ser na terra. Então, a terra não é um mundo de infelicidade, de dor, não. Dependendo de cada um de nós, né? Da nossa vontade, a gente pode ser bem mais feliz ou bem menos feliz, certo? Apesar de ser um mundo de provas e expiações. Na pergunta 921, concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? A espiritualidade nos responde que o homem é, na maioria das vezes, o artífice da própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta em sua existência no plano grosseiro. Então, esse processo de felicidade e infelicidade é muito relativo à ação de cada um de nós. A ação, a reação diante dos nossos desafios e, principalmente, se praticarmos as leis de Deus, que a gente pode pegar todas essas leis e colocar na primeira, que é amar a si, amar ao próximo, amando a Deus, que fecha todo esse processo. Nesse caminho de prática da lei, nós estamos trabalhando a nossa moralidade, estamos percorrendo, nós vamos nos sentindo mais leves, mais livres, mais felizes. Não é? Eu não tinha colocado. Continuemos. Bom, eu coloquei essa imagem aí, que eu não sei se todos conhecem, eu acho que hoje todo mundo conhece esse filme. Levanta o dedinho para ver quanto que Então, que bom que já viram. Mas quanto mais a gente vê esse filme, pelo menos eu, quanto mais eu entendo o processo. E somos nós. Somos nós. Não é isso? Então, a gente lembra, pelo menos o primeiro, faz um tempo que eu não vejo, eu sou muito esquecida, que vamos colocar todos os sentimentos ali percorridos pelaquela menininha, não é? Em que ela vai advindo seus desafios, suas dificuldades, principalmente no processo da tristeza, ela vai perdendo a alegria dela, e a alegria dela vai ficando distante, 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 quase se perdendo, né? No campo da memória dela, vai esquecendo da alegria, não é felicidade, da alegria. Que aí depois faz o percorrer de volta para buscar a alegria para ela se curar dos processos dela. Nós vamos potencializando a nossa inteligência emocional, que é o quê? Que é a competência que faz toda a diferença. Esse processo de expandir a nossa consciência, de potencializar a inteligência emocional, pois ela abrange a capacidade de reconhecer, de compreender e de gerenciar nossos próprios sentimentos e até perceber o dos outros, porque quando a gente se ama, a gente ama o próximo. Vamos contextualizar nesse processo bem objetivo, né? Porque não dá tempo de falar tudo. Promovendo relacionamentos mais saudáveis, decisões assertivas e uma vida mais satisfatória. Não precisamos ir muito longe, vamos lembrar de uma alegria, de alegrias da vida e como a gente se sente mais leve. Não é? Então, esse processo, à medida que a gente vai potencializando, vai se compreendendo e potencializando a nossa energia, a inteligência emocional, nós vamos trabalhando a nossa alegria, a nossa vida. Olha só, o que eu faço? Então, vamos ir no Evangelho também, tem que fala no capítulo 5,
do item 3, que o homem pode aumentar ou suavizar o amargor de suas provas, conforme o modo com que encare a vida. Se eu encaro, vivo encarando a vida. Gente, eu não estou falando que a gente não tenha tristeza. Olha só, a gente foi lá no sentimento, né? Todo mundo tem um momento de tristezas, até de melancolia, né? De desafios bem profundos, de dores, dificuldades. Mas se a gente ficar só nesse processo de negatividade, de vitimização, né, que o outro é o culpado de tudo, enfim, a gente arranja um monte de pretexto para deixar de se olhar e falar, não, isso é com você, Lijamar. Dá a volta por cima, vai além, entendeu? Vai buscar o que é seu, o que está dentro do seu ser, não vai buscar fora, não é? Então, é a forma como a gente encara a vida diante dos desafios da vida. E aí a gente, no contexto, numa compreensão do contexto raso da dor, que a gente fala, aqui nós estamos no mundo de provas e expiações, eu sou infeliz, dor. Chama-se vitimização. Então, quando a gente vai compreendendo todo esse processo de transformar, por isso me calou a alma quando o Dr. Fritz trouxe essas orientações de buscar a alegria dentro de nós, transformar ela em felicidade à medida que a gente caminha. Isso é de grande importância. E aí, vamos continuar a refletir nesse processo de caminhada na nossa vida. E um processo, uma grande porta, vamos dizer assim, da nossa prosperidade espiritual é a gratidão. Quando a gente não é grato, a gente fica num processo de reclamação, de revolta diante da vida, dos outros, que tudo é culpado externo. Não, quando eu entro nesse processo de agradecer, porque eu estou compreendendo que a dor, o desafio que ali está me ensinando a me transformar, que é esse papel que nós viemos aqui para fazer esse resgate, não é pagar, é resgatar aquilo, é a oportunidade do arrependimento que eu tive quando eu vim de novo para aqui, de resgatar aquilo que de mal eu fiz no passado, que de mal eu estou fazendo aqui no presente. Quando eu vou compreendendo profundamente esse processo, eu vou me sentindo mais leve, mais tranquila, de transformar e mais alegre. E quando eu me sinto mais livre, eu me sinto mais alegre, eu me sinto mais forte, eu me sinto mais corajosa, eu me sinto mais esperançosa, e abre um leque de possibilidades dentro de mim que eu posso ser feliz neste momento. Certo? E isso se faz através da gratidão real, do coração. Não é esse processo, gratidão, gratiluz. Não, não é, porque hoje todo mundo é moda também, né? Não, é um processo interno de realmente agradecer quando eu acordo, quando eu dormo, no meio do dia, não importa, de algo que vem e eu parar e falar, não, transformar aquilo que é ruim para o melhor naquele momento para mim. Pode até ficar bom, não ficar bom, no primeiro momento, mas com certeza a minha reação contrária do negativo para o positivo, inclusive vai me conectar com a espiritualidade, com Jesus, com Deus, não importa, essa conexão divina que vem e ajuda. Quando Jesus fala para a gente, tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir, é necessário estar atento ao processo externo e interno. E aí, já antes de Jesus, os filósofos já falavam, né, já pesquisavam, já sentiam, já transformavam. E o Sêneca que eu trouxe, que eu achei interessante, essa filosofia dele, que diz: feliz é quem está contente com a sua sorte atual, seja ela qual for, e ama o que tem. Não é um processo de paralisação, não. Nós só estamos conformados com isso. Não. Seja no campo que for, porque a gente não é. Nós somos espíritos transpessoais. Matéria espiritual, emocional, certo? E aí, dentro daquilo e transformar, que eu posso melhorar, porque aqui nós viemos também, principalmente, ser e não ter. Né? Então, à medida que eu vou me desapegando das ilusões da vida, da materialidade da vida, e vou ficando mais leve, mais livre,
opa, e mais feliz. Percebe? Né? E aí também eu trouxe um contexto bem interessante rapidinho, do que seja feliz. Feliz, que está muito contente, que sente afortunado, que está muito satisfeito, que teve seus desejos concretizados, contente. Contente, que manifesta contentamento e que sente feliz de com uma situação alegre e satisfeito. É um caminhar, né? É como se fosse uma diferença bem sutil no processo de contentamento, de alegria, de felicidade, a qual nós vamos percorrendo. E aí eu trouxe, como vocês sabem que eu gosto de trazer histórias, né, para a gente refletir, que a gente guarda mais, né? E aí eu trouxe essa reflexão para a gente introjetar. E a reflexão chama-se contente. Não, eu não quero ser feliz. Descobri que a felicidade cansa, demora demais para ser alcançada. Por isso, resolvi ser e estar contente. Isso mesmo, quero estar contente com o que conquistei hoje, mesmo que seja o mesmo de ontem, não importa. Sigo rindo, até de mim mesmo, de algumas bobagens que falo ou faço, isso me deixa livre, isso me deixa mais leve, né? Isso é a liberdade, como diz esse pensador aí, que a felicidade precisa desta leveza, dessa liberdade. Quero estar contente com a sua amizade. Ela é preciosa e me motiva na alegria. Quero estar contente com a minha saúde. Às vezes caio de cama, mas levanto rápido, porque enxergo a vida lá na frente. E lá na frente eu estou curado. Quero estar contente com esse trabalho, pois até aparecer outro, é desse que eu vou tirar o meu sustento. Quero estar contente com esse dia. Não importa se é chuvoso ou tórrido. É o dia que Deus me deu e, por ser meu, quero vivê-lo intensamente. Quero estar contente com esse amor, esse que vivo hoje, porque me satisfaz, porque sei que somos inconstantes e até o amor de hoje, amanhã, pode não ser como antes, mas hoje estou contente por esse amor. Por isso, a felicidade que me desculpe, mas eu quero mesmo é viver contente. Prefiro perseguir a alegria de hoje que está na mão. A felicidade que às vezes parece utopia, sonho distante que não quero perseguir. Quero apenas estar contente e seguir adiante. Esse escritor é o Paulo Roberto Gaefke. Ele não falou tudo que o Imae, que o doutor Fritz trouxe para a gente, de alguns textos que eu trouxe para ele? Ele só contou uma história para nós. Eu acho isso belíssimo, né? A orientação, o conhecimento está em todos os lugares. Basta que a gente esteja alerta, tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, como eu falei, não é? Continuemos. Quem quiser saber mais, que eu não trouxe tudo, né, sobre felicidade e infelicidades relativas, veja no Livro dos Espíritos, as perguntas 920 e 933, que é bem interessante para a gente continuar a compreender todo esse processo da busca da felicidade. Para a gente, voltando lá na pergunta 920, que dele, porém, depende a suavização de seus mares, né, tanto quanto possível na terra, que depende de nós. Como que nós vamos trabalhar esse processo? A gente tem que compreender como fazer, não é? Trabalhando as paixões. Trabalhando as paixões, nós estamos seguindo o que foi falado lá atrás, as leis morais divinas, né? As paixões são necessárias, não estão falando que tem que acabar, não acaba nada. Nós estamos ainda na dualidade da vida. O positivo, o negativo, o sol e a lua, a sombra e a
a luz, né? O yin e yang, até buscar o equilíbrio, até buscar a evolução da felicidade real, nós estamos. Então, a gente vai trabalhando o que é libertação das paixões, os apegos, o ego da gente, o egoísmo, né? O nosso orgulho e outros, tantos que vêm embutidos nesse processo. Quando a gente vai fazendo esse caminhar, nós estamos trabalhando o quê? Nós trabalhando o amor, aprendendo a potencializar o amor incondicional que ainda a gente não tem. Isso se faz como? Através do conhecimento que nos traz consolação. E isso vai fazendo o quê? A gente vai se sentindo mais feliz, portanto, vou se sentindo mais livre, portanto, eu vou tendo esperança no futuro melhor, que tudo vai acontecer, não está acontecendo agora, mas vai acontecer amanhã, depois e depois. E aí o Espiritismo nos dá essa certeza do futuro através não só desse momento aqui, mas através das nossas reencarnações é que nós vamos adquirindo todo esse processo da real felicidade na nossa caminhada, certo? Então, tudo só depende de nós. Mas aí vem Paulo e diz assim, mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Né? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo dentro, essa luz dentro da gente, esse, como diz Jesus, nos explicou, esse Deus que existe dentro de nós, esse sal que somos, vós sois o sal do mundo. Jesus deu várias orientações nesse aspecto para nós. Né? Nós temos que ter esse espírito. Então, por isso que Paulo fala, mas se alguém não tem o espírito do Cristo, esse tal não é dele, porque está distante dele. Não está buscando, não está distante, não está entendendo os ensinamentos dele e está distante da nossa luz também, e a gente não faz esta conexão. Por quê? Nós estamos em sombra. Nós estamos com a noite escura da alma, que é outra reflexão que eu trouxe. São os desafios da vida. Como nós estamos na escuridão da nossa alma? No deserto escuro de uma alma sem força, não é possível encontrar o caminho, nem saída e nem entrada. Não se sente o cheiro doce da flor, nem o refrescante toque da garoa. A lua não brilha perto, o sol já não está repleto. As palavras geram ecos, os sistemas neurais já não subsistem à ociosidade cognitiva do desencorajamento cerebral. A gente é o mundo, né? Percebem? O que a gente vai fazendo com a gente? As decepções não emocionam mais, o inconformismo não traciona a vontade, as decepções não geram traumas capazes de esgotar a dor do vazio. A vida carrega em si o peso de um globo oco, escuro e frio. O Salvador não pode mais salvar aquele que nem vive nem morre, nem dorme e nem sonha. É o que Paulo falou para a gente. No escuro não há vida, nem luz, nem produz, só a dor. E nem amor, nem calor, e nem valor. No escuro não há depois, nem talvez, só o fim. Mesmo assim, o escuro não tem fim, nem início, o escuro é obtuso, é nada. O escuro transcende a imagem, os sentidos, o escuro é em si mesmo a razão. No escuro não se tem paixão nem valor, só pavor. O escuro não tem alma, mas tem a calma e o barulho silencioso do desespero. No escuro não existe abandono, nem perseguição, nem desânimo, nem angústia, só o horizonte imóvel, estático, apático. Há o escuro. O escuro, não é há, o escuro anoitece a alma. Todos nós já passamos e vamos passar ainda pelo escuro da alma, e muito mais hoje, quantas pessoas estão no escuro que não conseguem sair do escuro da alma, mas não conseguem porque não acionam a luz dentro de si, não acionam o gerente mental, como diz Emmanuel, que nós temos para trabalhar a nossa memória, os nossos desejos, a nossa vontade de percorrer o caminho interno da luz e conectar com Jesus para podermos continuar a nossa caminhada. Isso se faz em ansiedades, que a gente chama de ansiedades generalizadas. Pode ser a ansiedade mesmo
a síndrome de pânico que tem hoje está acontecendo demais, os medos pavorosos que a gente tem da vida, de perder tudo, ou de que a gente fica vendo grandes desinformações e entra nesse processo das ilusões da vida pela internet, pela vida, pela má orientação que temos, mas é o caminho nosso. Porque ainda estamos nas ilusões da vida, mas vamos buscar trabalhar mais a nossa espiritualidade, para projetar essa luz que existe, que nós temos sombras, para clarear as nossas sombras. Mas para isso, o quê? É necessário reconhecer essas sombras, seja ela qual for, seja qual desafio estivermos passando, para dar continuidade a esse processo. E assim, aí assim, a gente vai, né, realmente ter o Espírito de Cristo. Porque se não tivermos, aí o que acontece? É o escuro da alma. Porque nos orienta Chico que a felicidade não entra em portas trancadas. A gente viu a reflexão. Está tudo trancado, não é? Então, a felicidade não entra em portas trancadas. E aí o Evangelho nos orienta o quê? Através do Cardeal Merlot, que diz o seguinte, lá no Evangelho: meus queridos, que uma santa emulação, uma força, né, uma transformação vos anime, e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu o começo. A vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer os vossos irmãos participarem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus queridos filhos, que nesta reunião solene, todos os vossos corações aspire esse grandioso objetivo de preparar para as gerações por vindouras um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade. E isso depende de cada um de nós. Não depende a gente que reclamar do governo. Na reclamação não vai adiantar nada. É ação, é superação de nós mesmos. É de um mundo que existe aqui e que a gente faz um mundo melhor externo também, né? É isso que vem a consolação do Evangelho para a gente transformar. Isso já está nas nossas mãos. Não adianta eu conhecer se eu não transformo. E aí nos diz Joana de Ange que o grande desafio da vida são as aquisições eternas. E entre essas se destaca a autoiluminação. Porque a noite escura da alma, e destrancando as portas, nós vamos trabalhando essa autoiluminação. Continue Joana dizendo que o homem iluminado é afável, bom, amoroso e nobre, humilde e inovidável, ou seja, inesquecível. O processo de iluminação, todavia, é lento e exige esforço. E muitos de nós não quer ter esse esforço. É trabalho de toda hora. Olha a alerta de Joana. Insistência de cada instante. Empreendimento de um curso libertador. A cada passo, mais aumentam em quem busca a ânsia da claridade, o anelo de conquistas, a ativação da alegria constante, que permanece em nossos corações, como disse o Dr. Fritz, não é? Então, à medida que a gente vai inserindo em nosso coração todo esse processo. Eu sei, eu compreendo. Eu penso, eu faço, eu transformo com amorosidade. Esses dois aqui, ó, equilíbrio. A gente pensa demais, né? E sente pouco. Por nós mesmos, não é pelo outro, não. A gente faz de conta que faz para o outro e está fazendo coisa. Mas assim, aí a dor continua. Estou fazendo o bem para o outro, mas vou para casa, está um desconforto, a minha alma está numa escuridão total. E passando, e entrando, mas eu conheço, eu estou na doutrina, eu faço bem para os outros. É assim que a conversa da gente. Por quê? Quer só transformar por fora, mas por dentro. Por isso, amai a si. Amando a mim,
Eu vou amar meu próximo, amo Deus, porque eu estou trabalhando as leis divinas. Olha como que é a profundidade da compreensão, se vai permeando para a gente entender e transformar. Para isso, o que que a gente precisa? Conhecimento de nós mesmos. Olhar no espelho, olhar as nossas sombras e transformar. A gente não quer ter esse trabalho, e fazer uma pesquisa interior, sou assim mesmo, então vou continuar. A vida vem, tá boa assim do jeito que está. Só que o nosso processo de pensamento e sentimento, ele é luz ou sombra, e eu vou aumentando aquilo que eu penso que eu sinto, não é criação? O que a espiritualidade traz para a gente, o que Jesus traz, não tem incoerência, tem coerência. Basta que a gente reflita e transforme. Continuando com Joana, ela diz que essa difícil empreitada do autoconhecimento, primeiro estágio da iluminação, é um campo vasto a ser conquistado, dependendo do anseio de cada um, no sentido de manter o passo na caminhada evolutiva. Quantos de nós falamos, na próxima encarnação eu resolvo isso? Mas não sabe quanto de energia negativa eu estou potencializando dentro do meu ser para poder vir na outra com uma situação pior, que eu não dei conta nessa, imagina na outra. Processo? Então, a espiritualidade bate na mesma tecla. Vai, meninos, vão, crianças. Né? Então, a gente tem que entender o processo da transformação. Continuando com Joana, ela diz que é, inadiável o impositivo da reflexão profunda em torno do sentido, do significado da existência na Terra, considerando a transitoriedade. Aqui é tanto transitório. A busca da autoiluminação impõe alguns requisitos que não pode ser deixado de ser observado, tais como: vamos continuar a aprender como fazer isso aí. Vamos aprendendo, né? É difícil, não é fácil, precisa de esforço. Quando eu entendo que preciso do meu esforço, eu vou começar a refletir. E como a gente começa a refletir, gente? Começar no silêncio interior, olhar para dentro de nós mesmos, né? Mediante o qual o self é um arquétipo, mediante o qual o self, silêncio interior, é um arquétipo que simboliza a unificação dos aspectos da pessoa, buscando a integração e harmonia para libertar da própria sombra. Ou seja, para simplificar o processo. É essa conexão com o divino, é trabalhar a nossa espiritualidade, não a nossa religião. Eu vou na igreja, eu já fiz o meu papel e está tudo certo, volto, meus pecados já foram banidos, venho à casa espírita, fiz isso. Não. É essa conexão real do trabalho da espiritualidade, compreendendo a filosofia da vida, compreendendo todo o processo de caminhada na nossa própria vida. Para isso, a gente tem que voltar-se para nós mesmos. Mais à frente eu dou mais. Outro processo, a reflexão em torno dos valores reais, né? Atribuindo aqueles que são significativos, selecionar os nossos pensamentos, que a gente não faz. Nossos pensamentos dominam nossa mente, e nós devemos dominar os nossos pensamentos. Como a gente não domina, a gente não para pensar, vai gerando o processo da ansiedade. Eu não paro de pensar, eu começo a me sacudir. Né? Porque eu só penso aí quando vem a negativa. Aí o outro plano a gente pode esquecer. Aproveita disso de uma forma, né, Fátima? Nossa, é tudo que eles querem, gerar medo na gente, para a gente ter medo e ter outras coisas. Eu quero dinheiro, eu quero poder, eu quero o trabalho, eu quero carro, eu quero casa, eu quero isso, eu quero aquilo. Esquece de que eu quero ser feliz, eu não quero ser doente. Porque aí, nesse processo todo que nós estamos falando, nós só estamos nos adoentando. Aí ficamos doentes físico, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. É um contexto, é um pacote só. Quando a gente vê, a gente já está no chão. Vamos nos alertar a esse processo de trabalhar a nossa alegria e continuar com ela, como nos orienta o doutor Fritz, e a espiritualidade está nos orientando. Continuemos. Seleção de pensamentos a serem cultivados também, né?
e abandono dos vícios mentais e permitir-se o surgimento a outras aspirações. Fábio, vou te falar que eu já deu 20 minutos só de... Começou atrasado, então eu vou passar um pouquinho, tá bom? Porque senão vai dar tempo. Continuar, agora vamos entender mais um pouquinho o processo. Silêncio interior. O que é silêncio interior? É reconhecer que a nossa mente é um tumulto de pensamentos, de ideias que se tornam físicas como se fossem inamovíveis, né? É um bom começo, porque essas paisagens internas que querem voz, aos poucos vão se calando. Quando a gente se começa o reconhecimento de si mesmo, a amar-se a si mesmo, né, a nos conectar com a nossa religiosidade, que o silêncio interior é o ponto de encontro com Deus, é a nossa verdade junto com a verdade divina, né? É sair, é ter contato com a natureza, porque nós estamos desconectados da natureza, a maioria de nós, certo? É importante esse silêncio interior, a gente ir para a natureza, botar o pé na grama, tomar um banho de mar, sentir o sol quentinho batendo no nosso corpo, respirar o ar puro, mais puro, onde tem uma natureza com muitas árvores. Como diz a espiritualidade que nos orienta nesse aprendizado também, que eu amo, eu aprendo tanta coisa com essa equipe, doutor Bezerra, vocês não têm ideia, nós, né, que estamos lá na sala, né, que eles nos ensinou como trabalhar com os 4 elementos que faz parte de nós. Então, é um processo bem, que aí depois eu fui buscar mais, né, para a gente entender esse processo de transformação, e aqui eu falei, né, o contato da natureza vai potencializando em nós os 4 elementos. O sol, a alegria de viver. O ar, a alegria de... Isso minimamente, né? Só estou dando alguns pequenos exemplos. O ar, o sentir que estar vivo, que eu estou viva, que eu estou vivendo alegre. Não vou falar nem feliz, eu estou vivendo alegre. Ai, que beleza é viver. E não carregar uma cruz pesada em cima da gente. Né? E tomar um banho de mar e sentir a água bater e sentir leveza quando eu estou na água, a água, a onda me leva e me traz. Você levar a vida com liberdade. Não é isso? E sentir a terra que eu estou aqui. Este é o momento de transformação. Esse é o momento de me conectar e eu vou saudar aquilo, resgatar aquilo que eu vim aqui fazer. Olha os 4 elementos aí trabalhando dentro da gente. Gente, vocês não têm noção. Quando a gente tem essa expansão de consciência, a gente vai expandir através do conhecimento, a gente vai se sentindo mais livre. E aí, mais liberto e mais feliz. Então, começa-se com esse silêncio exterior, é se escutar, e não escutar o que está ao redor. É muita informação. Eu preciso selecionar, mas eu selecionar o que é de melhor dentro de mim, porque tá tudo errado, tá tudo difícil, tô doente. Reflexão. A gente vai ver mais profundamente. Vamos passar um pouquinho mais. Outra coisa. Aí, nesse processo de silêncio interior, a gente vai dando importância à alegria e Paulo fala, alegre-se sempre, orem, conexão com o divino, ó, é o encontro com Deus, né? E deem graças em todas as circunstâncias, pois é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. Deus quer a gente bem, Deus não quer sofrimento, Deus não fez o sofrimento, nós é que fazemos. É necessária a dor porque somos espíritos em aprendizado, e muito teimosos, e muito revoltados. Por isso somos doentes da alma. Por isso temos o escuro da alma sempre, para aprender a ver a luz e buscar a luz. Está vendo que tem um processo de... É só a gente pensar e analisar, pensar e analisar. Reflexão em torno dos valores reais. O que é valores reais para mim? É o material? É o ser ou o ter? Material é transitório. Eu posso ser rico, mas tem tantos ricos que não é feliz, estão no fundo do bolso. Eu posso ser pobre e ser rico de ser. Sou uma pessoa boa, sou uma pessoa que me amo, né? Sou uma pessoa desapegada a muitas coisas, sou uma pessoa que dou valores ao melhor, ao ser do que ao ter, porque eu já compreendi aquilo ali. A gente pode, né? Então, são os princípios dos bons sentimentos que dão valor à nossa própria pessoa. É o sentir, não é o ter. Outra caminhada para a gente fazer.
que é a seleção de pensamentos, né? É absoluto inevitável a opção pensar melhor. Pensar é criar. Se eu penso em doença, eu crio doença. Se eu penso em saúde, eu penso em saúde. E assim vai, né? Então, escolha bem seus pensamentos, que tudo que você acredita torna-se uma realidade em sua vida. Abandono dos vícios mentais. O que que é? Um processo gradual que decorre da conscientização das etapas. Tudo que eu vou fazendo, apresentei para trás, é a conscientização de todo esse processo. Porque a infelicidade causa doenças físicas, mentais, problemas financeiros, desarmonia interior e exterior, né? E ser feliz é fundamental para ter uma saúde mental, espiritual, emocional, física, é essencial. Vamos fazer um pouquinho rapidamente esse processo para trás, né? Falando do silêncio interior. Então, quando eu abandono os vícios, eu faço a seleção de pensamentos, eu reflito em torno dos valores reais e eu sou feliz, porque eu estou caminhando no meu silêncio interior e trabalhando todo o processo das minhas sombras, buscando a minha luz. Correto? E aí, vamos ser bondosos conosco mesmo, né? Temos que ter esse autocuidado. Nós temos que ter essa movimentação de nós mesmos, através de quê? Da autorreflexão, da autocorreção e da autocura. Não adianta eu saber se eu não transformo de forma de que é a correção. Se eu não ajo de forma diferenciada daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu estou sentindo, fazendo, vivenciando, de forma que não está me trazendo felicidade. Isso é uma reflexão. Então, é sair, como diz Joana de Anjos, da rotina. A gente se acostuma com rotina, porque a gente tem medo do diferente. E o diferente requer muito esforço da nossa vontade. E a gente se solidifica ali naquela rotina e não sai, não caminha, né? Então, autorreflexão diante do conhecimento que a gente tem, corrigir, fazer o diferente para nos curarmos. Então, né, a gente tem que fazer tudo depende de nós. No físico, é dormir melhor, é descansar, é exercitar, alimentação, né? Que traz doença, né? A gente come demais, a gente não faz exercício, alimentação pesada, né? Durmo pouco, porque minha cabeça está um monte de pensamento que me estão me gerando ansiedade. Eu não descanso, porque eu quero trabalhar, trabalhar, para ter, não é? Começar daí do físico, né? Da vivência na terra. Terra ali, ó, trabalhar de forma equilibrada. No emocional, ter equilíbrio, né? Ser aqui colocou passividade, mas não a passividade de estacionamento, a passividade de resignação, de entendimento, de desapego. Trabalhar o perdão, como nos dizia Jesus, trabalhar a compaixão. Tudo começa com a gente, tá, gente? Estamos falando tipos de autocuidado. Compaixão, se amar, se perdoar. Poderia contar várias histórias, vários exemplos, inclusive comigo, nessa questão do perdão, da compaixão comigo, que fiquei doente. Quando o doutor Fritz, que me ajudou sempre nesses aspectos, eu fui compreendendo e transformando, eu fui ficando boa, não é? Ter um processo de coragem de vida, coragem essa de superação, né? E potencializando essa inteligência emocional. E no social, a humildade de pedir ajuda. Sejam médicos, seja um amigo, seja um atendimento fraterno, seja um terapeuta, não importa, porque tem gente que não quer nem buscar. Eu mesmo resolvo meus problemas. Ouvir, porque inclusive hoje, gente, eu percebo que nós estamos num processo que a gente não ouve. Até com os amigos, eu vou dar um exemplo. A gente vai conversando com os amigos, o amigo chega lá, vai um tempo, né? Fala, você quer falar, ele não deixa falar. Fala. As pessoas querem falar de si, dos seus problemas, né? Mas não quer ouvir. Mas tá falando. Vamos ficar alerta? Tem acontecido muito com a gente, tá? A gente tem que ficar vigilante nesse aspecto. É muita questão do outro lado também, né?
E doar, fazer a doação da caridade conosco para o nosso próximo também, a doação do processo das coisas que me fazem feliz. Às vezes a gente dá tanto pelas pessoas, dá assim, não é, estou falando de materialidade só, não, é de tempo. Eu só cuido do outro, esquece da gente, daqui a pouco a gente está doente. É esse o processo também, a doação para si mesmo, né? Outra coisa muito interessante é o julgamento. O julgamento é o não se julgar. A baixa estima faz com que a gente se julgue. Eu não sou pior do que o outro, eu não tenho o outro que tem, o jardim do outro é mais verde do que o meu, e aí a história vai. Isso é o social. E o espiritual? Vamos orar, mas orar com verdade, com sentimento, e não só com pensamento. Eu tenho técnicas que eu sou psicanalista e terapeuta holística. Eu tenho técnicas energéticas, a qual mostra para a gente que essas pessoas. Você ora, faz oração. Ah, faço. Quando a gente vai fazer a técnica, ele está distante do divino. Por quê? Ele faz com a boca, mas não faz com o sentimento. Mas eu oro. Você ora com amor? Outra observação que é muito importante. Meditação, coisa importante, hoje já é provado pela ciência que a meditação é um processo de se ouvir, de se acalmar, né? De buscar o silêncio interior. Falar menos e ouvir mais é importante também. E fazer parte da natureza. Continuemos. Aí vem Paulo, que fala assim: regozijai-vos sempre. E Emmanuel, ele descreve esse versículo trazendo para a gente que o texto evangélico nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos realmente felizes. Assevera com felicidade: regozijai-vos sempre. Nada existe do mundo que não possa transformar-se em respeito respeitável de trabalho, alegria e santificação. E a própria natureza, cada dia, exibe expressivos ensinamentos nesse particular. Depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e lameia estradas, a sementeira reaparece. O tronco deita vergônteas novas, as aves refazem os lares suspenso e o caminho se coroa de sol. Somente o homem herói da inteligência guarda consigo a caratonha do pessimismo por tempo indeterminado, qual se fora gênio, irado e desiludido, interessado em destruir o que não lhe pertence. Ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária. Por toda parte, há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando a ação do engrandecimento comum. Ninguém é tão feliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, e nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com seus companheiros na luta cotidiana. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação, quanto mais a ociosidade ou resistência destrutiva. Necessário acordar o coração e atender dignamente parte que nos compete no drama da evolução da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. A experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor de sua melhoria. A grande questão é obedecer a Deus, amando-o, e servir ao próximo de boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo, sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria. Se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o intimorato batalhador do Evangelho, sob tormentas de preocupação, encontrou recursos em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos sempre, regozijai-vos sempre, regozijai-vos sempre. Vamos guardar esse mantra nas nossas dificuldades, quando vier a escuridão da vida. Vamos lembrar. Paulo, e Emmanuel descreveu aqui, concluindo tudo que nós conversamos e trouxe a conclusão
do nosso processo de uma nova caminhada de alegrias. Por isso, eu, mais uma vez aqui, né, agradeço a espiritualidade, a equipe de Bezerra de Menezes, né? Eu vou falar de equipe porque não é só o Dr. Fritz, tá lá, né? A equipe do Dr. Fritz, que nos ajuda a todos nós. Nós temos esse privilégio de ser ajudados a nos curar. Eles nos ajudam com orientação, com energização, que se eu tenho condição daquele momento em que estou buscando, né? Porque a ajuda faz o clareamento da mente para a gente enxergar, para a gente ouvir o que eu tenho que fazer. Aí eu tenho mesmo, não gosto de falar essa mais, mas eu tenho, que é o esforço que de ser mais alegre na vida. Que assim eu estou construindo a minha felicidade. E com essa construção da minha felicidade, eu estou aqui seguindo o sinal do Cristo, né? Como diz Joana, buscando a nossa harmonia, que quem busca Jesus sempre, e quem busca Jesus sempre, e ele te dirá tudo quanto necessitas ouvir e realizar. Se realmente te dispuser a estar com ele, o sinal que ele está contigo é a claridade interior que te tomará, a alegria de viver, de amar, terminando por auto a iluminação. Muito obrigada a todos pela atenção. Jesus continue nos abençoando nos trabalhos de hoje. Gente, que alegria, né? Eu acho que todo mundo está alegre nesse momento. Viu, Dashimar? Foi dado o recado. Muito obrigado por essa nova proposta, né? Para chegar a felicidade que tanto procura, mas com muita alegria. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado. A seguir vamos fazer a prece final. Logo depois teremos o passe. Senhor, querido nosso Pai, Jesus, nosso mestre, governador de nosso planeta. Queremos te agradecer, Senhor, nesse momento, por esses aprendizados que hoje nos trouxe aqui nossa querida Alicia Mar. Com muita alegria, para poder chegar assim um pouco mais de felicidade para nós. Por meio destes ensinamentos, que possamos levar tudo isso que aprendemos hoje para nossos lares, para nossos amigos, para aqueles que estão sempre conosco. Muito obrigado, Senhor, que abençoe todos nós. Que assim seja.